damage almost unimaginable. Two powerful earthquakes struck Turkey and... De acordo com os especialistas, foi observado um aumento súbito nas ondas eletromagnéticas e nos raios cósmicos que antecederam o terremoto, sugerindo uma possível conexão entre esses fenômenos. Essa descoberta pode ter implicações significativas para a previsão e a prevenção de terremotos, que são um dos desastres naturais mais devastadores para a humanidade. Será que é possível prever terremotos? O que esperar desse novo estudo? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Bom, antes de continuarmos, 87% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje exploraremos um novo estudo que está buscando prever quando um terremoto pode acontecer. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Terremotos podem ser explosões abruptas que geram desmoronamentos de casas através de uma energia que confunde o solo quando fatias da crosta do planeta, há muito mantidas no lugar, pela fricção escorregam e balançam de repente. Normalmente pensamos nas placas de cada lado de uma falha em movimento, deformando, acumulando tensões e então, BUM! Um terremoto acontece. Disse o geofísico da Universidade de Stanford, Eric Durham. Mas no fundo esses blocos de rocha podem deslizar continuamente uns sobre os outros, rastejando ao longo de rachaduras na crosta terrestre, mais ou menos na mesma velocidade que suas unhas crescem. Existe um limite entre o inferior, parte rasteira da falha, e a parte superior que pode permanecer bloqueada por séculos em um trecho. Assim, por décadas, os cientistas ficaram intrigados sobre o que controla essa fronteira, seus movimentos e sua relação com grandes terremotos. O principal entre as incógnitas é como o fluido e a pressão migram ao longo das falhas, e como isso faz com que as falhas escorreguem. Um novo simulador de falhas baseado em física desenvolvido por Durham e colegas fornece algumas respostas. O modelo mostra como os fluidos que sobem por ataques e começam gradualmente enfraquecem a falha. Nas décadas que antecederam os grandes terremotos, eles parecem impulsionar o limite ou profundidade de bloqueio 1 ou 2 milhas para cima. A pesquisa publicada em Nature Communications também sugere que, à medida que os pulsos de fluidos de alta pressão se aproximam da superfície, eles podem desencadear enxames de terremotos, sequências de terremotos agrupados em uma área local, geralmente ao longo de uma semana ou mais. Tremer com esses enxames sísmicos muitas vezes é muito sutil para as pessoas perceberem, mas nem sempre. Um enxame próximo ao extremo sul da falha de San Andreas, na Califórnia, em agosto de 2020, por exemplo, produziu um terremoto de magnitude 4,6, forte o suficiente para sacudir as cidades vizinhas. Cada um dos terremotos em um enxame tem sua própria sequência de abalos secundários, em oposição a um grande choque principal seguido por muitos tremores secundários. Um enxame de terremotos muitas vezes envolve a migração desses eventos ao longo de uma falha em alguma direção, horizontalmente ou verticalmente, explicou Durham. O simulador mapeia como essa migração funciona, considerando que grande parte da modelagem avançada de terremotos nos últimos 20 anos se concentrou no papel do atrito no desbloqueio de falhas. O novo trabalho considera as interações entre fluido e pressão na zona de falha usando um simplificado modelo bidimensional de falha que cortava verticalmente toda a crosta terrestre, semelhante à falha de San Andreas, na Califórnia. Por meio de modelagem computacional, fomos capazes de descobrir algumas das causas raízes do comportamento de falha. Descobrimos que a vazante e o fluxo da pressão em torno de uma falha podem desempenhar um papel ainda maior do que o atrito em ditar sua força. Válvulas subterrâneas. Por décadas, estudos de rochas descobertas em zonas de falha revelaram rachaduras misteriosas, veias cheias de minerais e outros sinais de que a pressão pode oscilar descontroladamente durante e entre grandes terremotos.
levando os geólogos a teorizar que a água e outros fluidos desempenham um papel importante no desencadeamento de terremotos, influenciando quando os maiores tremores acontecem. Mais recentemente, os cientistas documentaram que a injeção de fluido relacionada às operações de energia podem levar a enxames de terremotos. Os sismólogos ligaram poços de eliminação de águas residuais de petróleo e gás, por exemplo, há um aumento dramático nos terremotos em partes de Oklahoma, começando por volta de 2009. E eles descobriram que os enxames de terremotos migram ao longo das falhas mais rápido ou mais devagar em diferentes ambientes, seja debaixo de um vulcão, em torno de uma operação geotérmica ou dentro de reservatórios de petróleo e gás, possivelmente devido à grande variação nas taxas de produção de fluido. Durham explicou. Mas a modelagem ainda não tinha desemaranhado a teia de mecanismos físicos por trás dos padrões observados. O trabalho de Durham baseia-se em um conceito de falhas como válvulas que os geólogos apresentaram pela primeira vez na década de 1990. A ideia é que os fluidos sobem ao longo das falhas de forma intermitente, mesmo se esses fluidos estiverem sendo liberados ou injetados de forma constante, em uma taxa constante, explicou Durham. Nas décadas há milhares de anos entre os grandes terremotos, deposição mineral e outros processos químicos selam a zona de falha. Com a válvula de falha fechada, os fluidos se acumulam e a pressão aumenta, enfraquecendo a falha e forçando-a a escorregar. Às vezes esse movimento é muito leve para gerar tremores no solo, mas é o suficiente para fraturar a rocha e abrir a válvula, permitindo que os fluidos retomem sua ascensão. Contudo, a nova modelagem mostra pela primeira vez que, à medida que esses pulsos viajam para cima ao longo da falha, eles podem criar enxames de terremotos. O conceito de uma válvula de falha e liberação intermitente de fluidos é uma ideia antiga, mas a ocorrência de enxames de terremotos em nossas simulações de válvulas de falha foi completamente inesperada, afirmou Durham. Previsões e seus limites. O modelo faz previsões quantitativas sobre a rapidez com que um pulso de fluidos de alta pressão migra ao longo da falha, abre os poros, faz com que a falha escorregue e desencadeie certos fenômenos. Mudanças na profundidade de bloqueio em alguns casos e movimentos de falha imperceptivelmente lentos ou aglomerados de pequenos terremotos em outros. Essas previsões podem, então, ser testadas contra a sismicidade real ao longo de uma falha, em outras palavras, quando e onde terremotos acabará ocorrendo. Por exemplo, um conjunto de simulações em que a falha foi definida para selar e interromper a migração de fluido dentro de 3 ou 4 meses, previu um pouco mais de 1 polegada de deslizamento pela extensão da falha ao redor da profundidade de bloqueio ao longo de um ano, com o ciclo se repetindo a cada poucos anos. Esta simulação particular corresponde de perto aos padrões dos chamados eventos de deslizamento lento observados na Nova Zelândia e no Japão, um sinal de que os processos subjacentes e as relações matemáticas construídas do algoritmo estão no alvo. Enquanto isso, simulações com vedação arrastadas ao longo dos anos fizeram com que a profundidade de travamento aumentasse à medida que os pulsos de pressão aumentavam. Assim, mudanças na profundidade de travamento podem ser estimadas a partir de medições GPS da deformação da superfície da Terra. No entanto, a tecnologia não é um preditor de terremotos. Isso exigiria um conhecimento mais completo dos processos que influenciam o deslizamento de falha, bem como informações sobre a geometria da falha particular. Durham explica. Esse nível de detalhe é simplesmente impossível, dado que a maior parte da ação está acontecendo a muitos quilômetros de profundidade. Em vez disso, o modelo oferece uma maneira de entender os processos, como as mudanças na pressão do fluido causam o escorregamento das falhas, como o deslizamento de uma falha quebram a rocha e a tornam mais permeável, e como essa porosidade aumentada permite que os fluidos fluam mais facilmente. Assim, para você entender, no futuro, todo esse entendimento pode ajudar a informar avaliações de risco relacionadas à injeção de fluidos na Terra e a possíveis terremotos. Os sismólogos há muito estudam estranhas mudanças eletromagnéticas que ocorrem no subsolo,
muitas vezes antes dos terremotos. Esse novo estudo então sugere uma ligação entre os dois fenômenos. Por várias semanas antes de um terremoto, os gases se acumulam em bolsas subterrâneas de terra chamadas válvulas de falha. Quando as válvulas quebram, o gás sobe e fica eletrificado, o que é detectável por equipamentos sismológicos sensíveis. Embora não pareça acontecer antes de cada terremoto, essas ocorrências podem um dia ajudar a prevê-los. Enquanto isso, as precauções de segurança para áreas propensas a terremotos incluem práticas e regulamentos especiais de construção. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que finalmente os cientistas encontrarão uma forma de prever com exatidão os terremotos? Qual sua opinião sobre esse assunto? Conte pra gente nos comentários. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.